Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Estou gravando esse vídeo aqui para dar um retorno da atividade da semana passada a respeito da independência dos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram. E tinha algumas perguntas, né? E eu vou ler as perguntas e vou corrigir agora, tá? Então, a primeira pergunta, né, a pesquisa lá que pedi para vocês, né, era sobre a Guerra dos 7 Anos, né? Era para definir e explicar, né, os motivos da Guerra dos 7 Anos. Então aí no caso, a Guerra dos 7 Anos, ela foi um conflito militar que ocorreu entre a França e a Inglaterra. E no caso envolveu os aliados Rússia, Áustria, Suécia e Saxônia, né? Eram aliados da França. E a Inglaterra era aliada da Prússia. A Prússia hoje em dia seria a Alemanha atual, tá? Então não confundir Prússia com Rússia, tá? Então a Prússia seria a Alemanha atual. Então a Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos, mas perdeu muito em dinheiro, né? Ficou endividada, e aí ela repassou essa dívida aí para a colônia, que no caso foi os Estados Unidos. Então esse foi um dos motivos, foi um dos vai dizer assim, o início, né? O início do problema com os colonos, tá? A segundo questionamento aí era sobre a lei do açúcar. A lei do açúcar, ela seria, né, um imposto adicional sobre o açúcar importado no caso o açúcar importado pelas colônias inglesas na América do Norte, de produtores não britânicos do Caribe, tá? Então a nova taxa que foi instituída, né, e o monopólio praticado em benefício dos produtores ingleses prejudicaram os interesses dos colonos, pois aumentaram seus custos, tá? Então, até então eles tinham tido uma certa liberdade, né, de financeira, né? E aí essa cobrança desse imposto aumentou o custo deles, tá? Então a questão número 3 aí no caso era sobre a lei do selo. Define e explique por que prejudicava os colonos, né? A lei do selo. Então a lei do selo determinava que todos os jornais, livros e documentos publicados nas colônias deveriam pagar uma taxa, o que implicava mais despesas para os colonos. Foi revogado em 1766. A questão número 4 era os atos de Townshend. Atos de Townshend. Então para vocês definirem porque prejudicava os colonos. Então aí no caso seria, né, leis que criavam novas taxas de importação para os colonos sobre produtos como vidro, papel e corantes, a serem pagas pelos colonos, o que resultava em mais custos para eles, né? Então manufaturados, né? Então aí eles teriam que pagar, né, por aquilo que eles, né, tinham que importar, tá? Então isso aí prejudicava os colonos, obviamente. Questão número 5, lei do chá, né? Então a lei do chá é bastante famosa, né? Então concedia à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do produto nas colônias, que prejudicava os comerciantes locais de chá. Então eles, a partir daí, só os ingleses tinham o direito de vender o chá, né? Então quem era colono não tinha esse direito, então prejudicava financeiramente também. Questão número 5 era a lei do chá, né? A número 6 era a festa do chá de Boston, né? Então bastante conhecido, né? Às vezes é representado em filme, né? Os colonos se vestiram de índio, em desenho também, desenho animado tem, né? Então se vestiram de índio e jogaram o carregamento de chá no mar, né? Então
foi um ato de desobediência civil, né? Então a gente vê hoje em dia o pessoal se revoltando, né? Então um dos fundamentos da nação americana, né, quando tudo começou com revolta. Por isso que eles são diferentes da gente aqui, né? É sempre bom lembrar, né? São bastante diferentes, né, o povo americano nesse sentido, tá? Então, a 7 era leis intoleráveis, né? O próprio nome diz, não, intolerável é uma coisa que ninguém aguenta, né? Então seria o quê? Nome dado pelos colonos às leis impostas pelo governo inglês como punição à festa do chá. Então veio a retaliação, né? Então seria o quê? Fechamento do porto de Boston, indenização à Companhia das Índias Orientais e perda da autonomia administrativa da colônia de Massachusetts, né? Então era cruel, né? Cruel demais, né? Então fechou o porto, não tinha como ganhar dinheiro. Indenizou a Companhia das Índias Orientais, que teve prejuízo lá do chá. E perdeu a autonomia da colônia de Massachusetts, né? Então, um desastre absoluto, né? Aí, claro, né? Aí não teve mais jeito, né? Aí começou a Guerra da Independência, que depois a gente vai ver melhor. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, é o documento, né, que foi elaborado, né, pelos líderes da Revolução. George Washington, Thomas Jefferson, aqueles caras lá, né? Enfim. E eles se basearam no iluminismo, né? Então, o Thomas Jefferson, né, como a gente já viu, ele foi o cara, né, que elaborou ali, né, o documento e tal, né? Era um iluminista, tinha contato com os iluministas, né, de outros países, inclusive da França. E a base desse documento é o quê? É Montesquieu, né? Montesquieu, a divisão de 3 poderes e tal, né? Enfim, tá bom? A 9 seria a Guerra de Independência, né? A Guerra de Independência seria o confronto militar entre os colonos liderados pelo George Washington, né? Que foi o primeiro presidente deles, e as tropas inglesas com a vitória dos colonos, né? Tem um filme muito legal que se chama O Patriota, né? Que trabalha essa Guerra de Independência também, tá? A número 10 era Tratado de Paris. Então, o Tratado de Paris reconheceu, aí no caso, né, a independência dos Estados Unidos pela Inglaterra. E o último, né, é a Constituição dos Estados Unidos, principais características aí no caso, tá? Então, República Federativa Presidencialista, poderes da União dividido entre Executivo, Legislativo e Judiciário, voto censitário e mantido a escravidão para os negros, ok?